Trabalho de análise orientada a objetos, sobre UML, linguagem unificada de modelagem, feita pelos alunos do 4º período de Sistema de Informação, André Vitor, Bruno Lopes e Jefferson José, a pedido do professor Hérito Sotero. A UML, que significa Linguagem Unificada de Modelagem, é uma linguagem padrão para modelagem orientada a objetos. Ela surgiu da fusão de 3 grandes métodos, do Book, OMT e USE. Esta linguagem de modelagem não proprietária de terceira geração é um método de desenvolvimento, tem como papel auxiliar a visualizar o desenho e a comunicação entre objetos. Ela permite que desenvolvedores visualizem os produtos do seu trabalho em diagramas padronizados. É muito usada para criar modelos de sistema de software. Além de fornecer a tecnologia necessária para apoiar a prática de engenharia de software orientada a objetos, a UML poderá ser a linguagem de modelagem padrão para modelar sistemas concorrentes e distribuídos. Utiliza-se de um conjunto de técnicas de notação gráfica para criar modelos visuais de software de sistemas extensivos, combinando as melhores técnicas de modelagem de dados, negócios, objetos e componentes. É uma linguagem de modelagem única, comum e amplamente utilizável. Atores são usuários ou outros métodos externos que desenvolvem algum papel em relação ao sistema. Os meios externos são hardware ou software que, assim como usuários, geram informações para o sistema ou necessitam de informações para gerar a partir do sistema. Existem atores que podem desempenhar mais um papel no sistema. Quando se pensa em atores, é sempre bom pensar neles como papéis, em vez de pensar neles como pessoas, cargos ou máquinas. Ter usuários com diferentes permissões. Para isso é necessário criar um ator para cada diferente tipo de permissão. Os atores são quem desempenham os casos de uso. Um mesmo ator pode estar em um ou mais casos de uso. Cada ator deve possuir um nome cujo terá relação direta com sua função. Possuirá uma descrição que definirá o que ele faz e com quem ele interage. Pensar em um exemplo. Imagine um professor. Ele pode ser um ator em um sistema. O que um professor faz? Um professor ministra as aulas, corrige provas, informa a nota dos alunos. Emitir certificado, coordenar professores. Agora vejamos como fica tudo isso em um diagrama de casos de uso. Suponha que existe mais um ator no contexto, um ator que desempenha um papel de um outro sistema. Vamos inventar aqui um sistema do governo. Imagine que as notas dos alunos devem ser informadas a esse sistema, representado pelo nosso ator CIENEM. Sistema integrado do Enem. Vemos que o ator CIENEM consulta as notas informadas pelo coordenador. Então, conforme dito, um ator pode ser um sistema ou um usuário de um sistema. Agora você já tem uma pequena noção do que são os atores na UML. No próximo artigo vamos abordar as atividades, que nada mais são do que os passos de um processo de alguma funcionalidade do sistema. Diagrama de atividade. Os diagramas de atividade são um caso especial de diagrama de estado, onde todos os estados têm uma ação interna e nenhuma transição. Tem um evento de entrada. O propósito de um diagrama de atividade é focar nos fluxos dirigidos pelo procedimento interno e descrever o comportamento de pessoas paralelas. Aplicações. Um diagrama de atividade pode ser usado com diferentes propósitos, inclusive para capturar os trabalhos que são executados quando uma operação é disparada. Este
é o uso mais comum para o diagrama de atividade, para capturar o trabalho interno de um objeto, para mostrar como um grupo de ações relacionadas pode ser executado, como elas vão afetar os objetos em torno dela, para mostrar como uma instância pode ser executada em termos de ações e objetos, para mostrar como um negócio funciona em termos de trabalho, trabalhadores, fluxo de trabalho, organizações, objetos e etc. Conclusão: o diagrama de atividade mostra um fluxo sequencial das atividades. É normalmente utilizado para demonstrar as atividades executadas por uma operação específica do sistema. Consiste em estado de ação, que contém a especificação de uma atividade a ser desempenhada por uma operação do sistema. Decisões e condições, como execução paralela, também pode ser mostradas no diagrama de atividade. O diagrama também pode conter especificações de mensagens enviadas e recebidas, parte de ações executadas. Agora você tem uma pequena noção do que são as atividades na UML. No próximo artigo, vamos abordar os comportamentos. Diagrama de classes. Em programação, um diagrama de classes é uma representação da estrutura e relações das classes, que serve de modelo para objetos. Podemos afirmar de maneira mais simples que seria um conjunto de objetos com as mesmas características. Assim saberemos identificar objetos e agrupá-los, de forma a encontrar suas respectivas classes. Na UML, em diagrama de classe, uma classe é representada por um retângulo com 3 divisões. São elas: o nome da classe, seus atributos e, por fim, os métodos. Veja abaixo na figura 1, sua representação. Classe clientes. Por que é tão importante encontrarmos as classes para o desenvolvimento de um sistema? É simples, pois cada classe do diagrama representa uma tabela do banco de dados. Por esse motivo, é tão importante encontrarmos. Observe também que para identificarmos uma classe, precisamos antes identificar seus objetos com características semelhantes. Ao analisarmos um cenário, podemos identificar inúmeros objetos. Contudo, nem todo objeto será útil para o nosso diagrama de classe. Essa classificação dos objetos que usaremos é chamada de abstração. A abstração é a forma de concentrarmos apenas os aspectos essenciais do nosso cenário. Para o desenvolvimento do nosso diagrama de classe, precisaremos de um cenário qualquer, onde realizaremos um passo a passo até abstrairmos todas as classes. A partir deste ponto, poderemos efetuar as ligações de cardinalidade. Cenário: você trabalha para uma empresa de desenvolvimento como analista de sistemas. O responsável pelo setor que você trabalha, em uma reunião, distribuiu tarefas para cada membro da equipe. Sua tarefa foi desenvolver um diagrama de classe para que seja iniciado o desenvolvimento de novo software. A empresa que nos contratou deseja adquirir o certificado ISO 9001 em qualidade. Entretanto, uma das normas repassadas foi que deve ser obrigatório controlar os pedidos de suporte que são feitos pelos clientes. O ramo da empresa é Service Desk. O fluxo do processo segue abaixo. O cliente entra em contato com a central através do telefone. Um atendente tem um prazo curto para registrar esta solicitação, informando os dados do cliente.
o que foi solicitado, o nível de urgência, o grupo de atendimento ou técnico, um ou mais equipamentos envolvidos na manutenção. Anotar toda a interação realizada no equipamento, como por exemplo, se ele conectar remotamente ao equipamento, deve informar em um histórico, suponhamos que 3 segundos depois ele reinicia o equipamento. Deverá informar no histórico também. Resumindo, toda interação deve ser anotada no registro com data e hora. Caso ele consiga resolver o que foi solicitado, o técnico do Service Desk irá salvar o registro com a situação de resolvido, encerrando o caso. Contudo, deverá em um local específico do registro definir como ele resolveu o caso, informando que se tratava de um incidente, problema ou solicitação. O registro deve ser categorizado, escolhendo entre 3 classificações: categoria, subcategoria, item da categoria, onde a categoria é uma lista de tipos de serviço, como por exemplo, se foi hardware ou software. A subcategoria está relacionada com a categoria, pois dependendo do que foi escolhido, na primeira lista será mostrada na segunda, que será uma subcategoria. Como por exemplo, no caso da escolha de hardware, será informado na subcategoria algum tipo de peça do equipamento que o técnico interagiu, tipo DVD-ROM. No caso de categoria de software, no caso de categoria ser software, a subcategoria deveria ser qual software, tipo Word, Excel, PowerPoint, etc. E no item da categoria deveria ser escolhido o que foi realizado pelo técnico, no caso hardware. No caso de hardware, DVD-ROM poderia ser substituído, limpado, etc. No caso de software, Word instalado, desinstalado, entre outros casos. Caso o técnico do Service Desk não consiga resolver no seu prazo, que será o mais curto, deverá enviar o registro para outro grupo de atendimento, onde existirão outros técnicos que poderão ir até o equipamento fisicamente para resolver o problema com um prazo mais extenso. Um grupo é composto por vários técnicos. No registro deve constar o grupo que atendeu e o técnico, pois cada registro conta como receita em reais para o grupo sendo apurado ao efetuar fechamento mensal. O pagamento para os grupos de atendimento é feito por quantidade de registros atendidos no prazo estipulado. Se mesmo o grupo de atendimento físico tenta entrar em contato com o cliente, mas não obtiver sucesso, o técnico poderá deixar o registro agendado. Para realizar essa tarefa, deve ser informado no registro a data e hora que será retornado o atendimento do chamado e definir a situação do registro para a pendente pelo cliente. Definir também a data e hora para o próximo contato. Essa situação de pendência significa que o técnico não está atendendo por culpa do cliente, e o tempo em que o registro fica nessa situação será debitado ao final do apuramento, a fim de beneficiar o grupo que o atende, pois cada grupo tem um tempo para atender o registro, e se ultrapassar este prazo, recebe multa em cima do valor do chamado. Ao final, caso o pedido tenha sido designado para outro grupo, ou esteja em andamento, pendente, cancelado ou resolvido, deve-se informar em um campo específico o que foi feito neste registro. Resumidamente, se a situação do registro estiver definida como resolvido, uma pesquisa de satisfação deverá ser enviada para o solicitante. Identificar os objetos tangíveis. Para identificarmos um objeto, precisamos antes entender como vê-los. Para isso, basta ter como regra que o objeto é algo tangível, que podemos percebê-lo à nossa frente, sendo possível encontrá-lo no mundo real ou virtual. Exemplos de objetos que podemos perceber ao ir a uma lanchonete: mesa, cadeira, atendente, lanche, bebida, entre outras coisas. Vamos tentar encontrar os objetos do nosso cenário. Observe primeiro o item abaixo. O cliente entra em contato com a central através do telefone. Esta frase acima podemos identificar como objetos: cliente, telefone. Cliente é considerado um objeto, pois é tangível. Existem
vários outros iguais a ele com as mesmas características, assim como o telefone. No segundo item do cenário, identificamos atendente, solicitação, grupo, técnico, equipamento, histórico. O único item que gera dúvida se é ou não um objeto seria histórico, pois não é normal vermos este objeto. Entretanto, ele existe. Veja o exemplo deste objeto no mundo real. Na escola existe o histórico escolar, ou na clínica existe histórico médico, e entre outras coisas. No terceiro item do cenário, identificamos categoria, subcategoria, item da categoria. Observe que estes objetos acima são difíceis de identificarmos no mundo real. Mas preste atenção no cenário de uma locadora de DVD. Veja que as placas com o gênero dos filmes são categoria. Aquelas placas são objetos tangíveis, representando categoria que já seria sua classe mãe. Os itens 4 e 5 do cenário estão apenas explicando o processo. Não identificamos nenhum objeto novo. No sexto e último item do cenário, identificamos os seguintes objetos: pedido, pesquisa e satisfação. Identificar os objetos por seus atributos. Após identificarmos os objetos que estão visíveis no cenário, agora temos que encontrá-los através de seus atributos, onde os atributos são características do objeto. Suponhamos que no cenário acima foi falado sobre algum objeto. Contudo, não foi pronunciado seu nome, dificultando assim sua localização. Para encontrarmos, teremos que identificar atributos ou características, como por exemplo, se no cenário dado acima tivéssemos o atributo CPF, poderíamos identificar que essa característica pertence ao cliente, identificando assim o objeto cliente sem que seu nome houvesse sido pronunciado no cenário. Você deve repassar todo o cenário novamente em busca dessas características sem objetos. Abaixo segue alguns que identifiquei: data, hora, situação, tipo de serviço, prazo. Observe que os atributos data, hora, situação, tipo de serviço e prazo são referentes ao pedido. Sendo assim, para identificarmos novas classes a partir desses atributos, teremos que realizar a seguinte pergunta para cada um deles: eu preciso uma lista de atributo, onde no lugar de atributo você substitui por atributos acima. Veja os testes abaixo. Eu preciso de uma lista de data? Não. Eu preciso de uma lista de hora? Não. Eu preciso de uma lista de situação? Sim. Eu preciso de uma lista de tipo de serviço? Sim. Eu preciso de uma lista de prazo? Sim. As perguntas com resposta sim serão novas classes. Segue abaixo as novas classes encontradas: situações, tipo de serviços, prazos. Lista completa com todos os objetos encontrados. Agora listar abaixo para facilitar nossa visualização. Todos os objetos encontrados após nossa abstração: cliente, telefone, atendente, solicitação, grupo, técnico, equipamento, histórico, categoria, subcategoria, item da categoria, pedido, pesquisa, satisfação, situações, tipo de serviços, prazos. Agrupar os objetos por semelhança. Nosso próximo passo é agrupar todos os objetos encontrados por características semelhantes, como por exemplo, mesa e cadeira têm as mesmas características, sendo classificadas como móveis. Assim, devemos trabalhar os itens acima: cliente, atendente, técnico, igual pessoas. Solicitação, histórico, pedido e pesquisa de satisfação, são documentos. Telefone, equipamentos. Veja que alguns dos objetos não foram classificados devido à não necessidade de tal processo, pois já está em sua classificação correta. Devemos apenas usar o plural, pois normalmente uma classe está no plural, devido à sua origem em agrupar vários objetos. Eliminar classe desnecessárias ou repetidas. Observe no item anterior que muitas classes são do mesmo gênero, fazendo com que esteja repetida no diagrama, e se uma classe se repete no banco de dados, será uma tabela criada sem propósito nenhum. Para eliminar, vejamos primeiro as classes que agrupamos por semelhança.
Observe que pedido e solicitação no cenário fez referência a uma mesma coisa. Assim podemos então eliminar uma das duas. Eu eliminei a solicitação. Veja que telefone é um item de equipamentos. Sendo assim, podemos também eliminá-la. Abaixo a nova lista de classes. Pessoas, cliente, atendente, grupo técnico, equipamento histórico. Categoria, subcategoria, item da categoria, pedido, pesquisa, satisfação, situações, tipos de serviço, prazo. Montando o diagrama de classe. Para iniciarmos os primeiros passos no diagrama de classe, desenhe uma folha de papel, um retângulo com 3 divisões para cada classe. No caso vai ficar assim, como está mostrando. Diagrama de classe sem ligações e cardinalidade. Não está pronto. Realizando as primeiras ligações. Para efetuarmos a primeira ligação, faremos com os objetos que agrupamos por características semelhantes, como por exemplo, clientes, atendentes e técnicos. Seleciono pessoas. Segue as ligações. Passo o diagrama de classe envolvendo pessoas. Passo o diagrama de classe envolvendo documentos. Efetuando as ligações entre as classes. Este ponto é trabalho, pois devemos testar classe por classe em busca de ligações. Sabemos que o cliente entra em contato com o atendente que gera um pedido. Com essa informação, observamos que um pedido foi gerado da interação entre cliente e atendente, onde um cliente pode solicitar vários pedidos para um atendente e um atendente atende a vários clientes. Sua cardinalidade será N para N, onde N quer dizer muitos, sendo muitos para muitos. Quando ocorre este tipo de cardinalidade, nasce uma nova tabela ou classe. Entre esses dois foi a classe pedidos, que já havíamos identificado antes. O importante sobre a N para N é que a classe que nasceu recebe os códigos da classe que o fez relação, ficando a classe pedido com o código do cliente e o código da atendente. Sabemos também que nesse pedido será repassado para um técnico que o atenderá. Sendo assim, um técnico pode atender a vários pedidos, e um pedido pode ser atendido por um técnico, sendo representado por um e N. Lembrando que a classe que recebe o N herda o campo-chave da outra classe, como chave estrangeira. Sendo assim, ficará a tabela de pedidos, com mais um campo chamado código do técnico. Faça o processo para as classes. Use sempre a pergunta dessa forma. O nome de um objeto da classe pode, o nome da ligação, um ou vários, nome da classe. Como ficaria entre pedidos de situação? Um pedido pode ter uma ou várias situações? Resposta: várias, pois ao abrir está em andamento. Em outro ponto do tempo, pode ficar pendente e ser concluído ao final do serviço. Agora veja o diagrama de classe completo.